Bem, nós ouvimos aqui uma série de novidades que estão a caminho nesta nova fase da TCV, da RTC, com o apoio da RTP e acredito também com o apoio de outros parceiros que ao longo destes anos todos têm ajudado a transformar e a cimentar o que é a rádio e a televisão pública aqui em Cabo Verde. Como convidados aqui no nosso estúdio tem o Dr. Lourenço Lopes, que é secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, o embaixador António Albuquerque, embaixador de Portugal aqui em Cabo Verde, o Dr. José Arantes, que é o diretor da cooperação da RTC, a Dra. Margarida Fontes, que é uma das administradoras da RTC, o engenheiro Carlos Reis, administrador da RTC, o engenheiro Ricardo Mota, que é o delegado da RTP aqui em Cabo Verde, e o arquiteto Ploinas, que é o coreógrafo da RTP. Eu começava pela Margarida, porque ouvimos aqui uma série de novidades que estão a caminho para dar aos jornalistas ferramentas para que façamos uma informação de melhor qualidade, que consigamos tirar proveito de todas estas novidades tecnológicas que estão ao nosso dispor e que também, com uma velocidade vertiginosa, vão acontecendo. Temos aqui criadas condições para que possamos fazer um jornalismo de mais qualidade e de fazermos programas de entretenimento também com mais qualidade, ou não? Bom dia, Marco Rocha. Bom dia a todos aqui neste estúdio e também aos cabo-verdianos que nos acompanham. A RTC está de parabéns e, para isso, vamos agradecer a nossa parceria com a RTP, uma parceria antiga e que deu aqui uma grande mostra de continuidade num outro contexto. Marco Rocha, nós, para fazer um jornalismo de qualidade hoje, temos diferentes exigências. E uma dessas exigências, para além de fazer um trabalho de qualidade, é também olhar para o lado estético, é olhar para a forma como o telespectador nos acolhe lá em casa. E nós percebemos claramente que o cabo-verdiano, pelas referências que tem, Cabo Verde é um país aberto, nós somos um país diaspórico e as pessoas têm acesso, as pessoas viajam muito e circulam muito, as pessoas querem ver coisas diferentes. E nós percebemos que, enquanto fazemos apostas em equipamentos tecnológicos, em criar condições para um jornalismo independente e de mais qualidade, renovar a formação, o quadro dos profissionais que nós temos, era imprescindível dar esse sinal estético, de virtualizar o nosso estudo de informação, investir na agilidade e na estética. Nós temos hoje essas mochilas TeraDeck que nos permitem agilidade, que era uma exigência dos telespectadores, quando ouvimos as pessoas a dizerem, por exemplo, isto está a acontecer e a RTC não está em direto. Lá em direto, não é? Portanto, é isso, nós temos que investir por aí na agilidade, na estética, ao mesmo tempo também criando as condições internas tecnológicas. Vamos trocar o VSN, que é uma plataforma antiga desde 2011, que foi inaugurada em 2011, que precisa já ser substituída. Com esta plataforma nós teremos uma estabilidade tecnológica para produzir melhor e estamos internamente também a criar as condições editoriais para os profissionais fazerem o seu trabalho. A lançar concursos internos para escolher os chefes de departamento, os diretores, os delegados, a criar as condições para que as entidades de autorregulação, os instrumentos de autorregulação funcionem na empresa, para que tenhamos uma empresa saudável. Estamos também com um discurso positivo, a dizer que é possível sim mudar a RTC, transformar os nossos estúdios. Temos um outro projeto que é substituir todo o projeto de iluminação do estúdio onde nós encontramos. Eu vi um projeto que fica curioso, que é um edifício novo, digamos assim, arquitetonicamente evoluído. Sim, este é o grande sonho. Temos que sonhar também, digamos que esse é o sonho, vida, não é? É o grande sonho que também temos que... Mas antes disso é retrabalhar aquilo que já temos aqui. Mudar as nossas redações, criar condições, agilidade tecnológica para os nossos profissionais, liberdade simbólica e também mental para as pessoas saberem que são livres para fazer o seu trabalho, fazer concursos, empossar diretores por via de concurso para que percebam que, de facto, estamos num contexto de mais responsabilização e mais liberdade editorial. Portanto, é esse o caminho, Marco Rocha. E esta parceria com a RTP foi interessante porque
dialogamos, mostramos aquilo que nós queríamos e eles, sempre disponíveis, atenderam e vamos continuar a trabalhar. Já temos um levantamento exaustivo das nossas necessidades formativas. Vamos agora, claro, como já disse o Presidente do Conselho de Administração da RTP, a RTP não é uma empresa de formação, vamos ver o que é que de imediato podemos, em termos de formação, dar vazão e continuar a caminhar. Estamos num contexto de Covid que nos impediu muita circulação e que o projeto avançasse da forma como gostaríamos, mas mesmo assim houve um forcing de parte a parte. Estamos aqui neste momento que é simbólico, mas que mostra um momento novo de relançamento e de um diálogo mais profícuo entre a RTP e a RTC. Até que ponto é que o Serviço Público de Televisão e Rádio aqui em Cabo Verde poderia, sei lá, extravasar este conceito do serviço público e começar também produzir conteúdos para outras televisões, digamos, aproveitar todo o know-how que nós temos do serviço público e fazer também o outro lado da moeda, não sei se posso chamar assim. É o passo que nós temos obrigatoriamente que dar. Primeiro, nós temos que criar as condições tecnológicas para isso. Hoje temos a TDT, podemos ter novos canais. Nós já temos um know-how instalado na RTC que nos permite avançar, por exemplo, para um canal temático. Eu há dias falei da RTC Desporto. Portanto, o próximo passo temos que ter um canal desportivo. Nós temos uma sociedade muito desejosa de ver conteúdos especializados no campo do desporto. Podemos ter, sim, um canal desportivo e aí rentabilizar esse canal numa outra via que não o serviço público. Portanto, a própria exigência dos públicos, o próprio contexto em que nos movemos, se perceber o Marcos, a nossa TCV está com muita coisa. Nós temos informação, ambiente, enfim, nós temos que abrir para a tematização, criar novas janelas enquanto canais e dar vazão a isso, às pessoas que querem fazer um trabalho mais aprofundado, mais temático, também trazer gente de fora. E capitalizar, por exemplo, a TCV Internacional, porque nós temos uma grande diáspora lá fora. Criar também uma equipa diretamente para produzir para esta equipa e também trazer as produtoras, as parcerias com as produtoras. Nós temos a responsabilização com o próprio mercado audiovisual cabo-verdiano. Portanto, as produtoras que estão em Cabo Verde querem ver os seus conteúdos nos canais da RTC. Portanto, vão também alimentar outros possíveis canais da RTC, porque nós temos essa responsabilidade com o mercado audiovisual, por sermos a empresa pública que tem subjacente toda a política do próprio Estado em relação à comunicação social. Eu agora gostaria de ouvir o Dr. Arantes. Eu ouvi o Dr. Nicolau Santos a dizer que tinha chegado à RTP recentemente, mas é um jornalista com uma longa história. Eu era um assíduo telespectador do Expresso da Meia-Noite, quando andavam no outro canal da concorrência. O Dr. Arantes já está nesta andança da cooperação há muitos anos, esteve na gênese da criação da RTP Internacional, da RTP África, e tem acompanhado todo este processo de cooperação com Cabo Verde. Que mais-valia esta cooperação tem trazido, eu não diria para Cabo Verde, porque para nós é visível, mas do outro lado, para Portugal? Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a RTC por este impulso que está a dar na modernização da sua operação. É um sinal muito significativo. E é um sinal significativo que vai muito para além até do próprio mundo da televisão. Só sociedades civis dinâmicas e só democracias dinâmicas é que conseguem dar expressão a impulsos deste género. E, portanto, isto é altamente significativo do ponto de vista global, mesmo para a sociedade cabo-verdiana, e eu queria felicitá-los por isso. Em relação à pergunta que me fez, é muito interessante porque, se me permite, eu daria um exemplo relacionado com esta crise que o mundo vive. Nós, como sabes, estamos praticamente fechados há um ano em todo o mundo, e uma das lições que nós podemos retirar disto, talvez a lição mais importante, é que no mundo de hoje ninguém se salva sozinho. Eu acho que ou nos salvamos todos ou não nos salvamos, pura e simplesmente. E a cooperação entre países, a cooperação entre empresas, a cooperação até entre pessoas, ilustra muito bem isto. A cooperação só é boa e só é muito positiva quando todos ganham. A experiência que nós temos na RTP vai exatamente nesse sentido. Nós ganhamos muito com a cooperação que fazemos, designadamente com Cabo Verde, mas também com todos os países de expressão portuguesa. Ganhamos em experiência, ganhamos em relações humanas,
ganhamos em apoios no exterior. Nós hoje temos uma relação de amizade, eu diria até uma relação de cumplicidade com os nossos parceiros. Há um primeiro-ministro cabo-verdiano que uma vez tinha-me dito que a relação de cooperação entre Cabo Verde e Portugal extravasa muito para além da assinatura dos protocolos entre os dois governos. É uma coisa muito mais... que vai muito mais além, não é? Muito mais. De almoços, de férias e por aí afora. Se nós fizermos a comparação entre o que está escrito em protocolos e o que nós fazemos, digamos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós fazemos muito mais do que aquilo que pode ser até escrito num papel. Porque, no fundo, o que nós fazemos é fruto de uma relação de amizade e uma relação que já vem de muito longe. E isso não se pode escrever. Muitas vezes não há palavras que possam traduzir isso. E isso é uma experiência que enriquece as duas partes, penso eu. E, portanto, acho que, enfim, penso que nós estamos orgulhosamente associados a um desenvolvimento da televisão em Cabo Verde nos últimos 10, 15 ou mais anos. Muito mais do que isso, não é? Sim, muito mais que isso, desde o início. Estamos orgulhosamente associados a isso, mas também esta nossa participação nos enriqueceu muito. Nós hoje temos, em Lisboa, profissionais que aprenderam muito em todas as ações que desenvolveram aqui com os colegas de Cabo Verde. E, portanto, digamos, é um jogo onde todos ganham. Eu passei pela RTP e a RTP para mim foi, digamos assim, a grande escola de jornalismo televisivo. Eu tenho uma curiosidade em relação à televisão que se faz aqui na lusofonia. Já não é chegado o tempo de pensarmos num canal da CPLP, sei lá, em vez de termos uma RTP internacional, em termos uma CPLP TV, onde todos estes países pudessem dar o seu contributo, todas as televisões públicas de cada um dos países lusófonos, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Brasil e todos estes países que conformam a CPLP, já não é chegado o momento de termos uma televisão lusófona, olhando aqui ao lado para uma televisão parecida com a TV5 África, TV5 Monde, a CFI, por aí afora? Isso é uma questão bem interessante. Enfim, a minha primeira reação é dizer que sim. Eu acho que faz sentido e acho que o tempo se encarregará provavelmente de nos guiar nessa direção. Mas queria dizer o seguinte, de certa maneira a RTP África é a expressão disso. O projeto da RTP África, muitas vezes há gente que se esquece disso, até em Portugal há gente que se esquece disso, mas o projeto da RTP África não é um canal feito em Lisboa para os países africanos de expressão portuguesa. O projeto da RTP África é um projeto que foi concebido e desenvolvido como uma televisão feita em parceria com 6 países. E, portanto, é um projeto coletivo, se quiser. Bom, o tempo encarregou-se de fazer aqui alguma alteração, por várias razões. Penso eu que uma das principais é que o nível tecnológico em que cada uma das estações está é muito diferente. E isto provavelmente condicionou que... Isso dificulta um pouco, digamos, agregar num só resultado uniforme essa contribuição de todos. Porque nós estamos em estados diferentes de evolução. Quer dizer, a televisão em Portugal não é a mesma de que em Angola, ou na Guiné-Bissau, ou em São Tomé. E, portanto, há grandes diferenças e isso dificulta muito esta uniformização. Mas, digamos, no fundo, na raiz da RTP África está essa ideia. Uma ideia de fazer uma emissão de televisão que é feita com a participação de todos. E nós hoje temos uma preocupação central na RTP África, que é cada vez mais obter conteúdos produzidos pelos nossos parceiros africanos. Nós, enfim, por razões naturais e que são compreensíveis, uma grande parte da programação da RTP África é da responsabilidade da RTP, mas atenção, não é produzida, a maior parte da programação da RTP... É produzida nos países... É produzida nos países africanos. Enfim, ela é agregada em Lisboa, digamos assim, mas a produção é uma produção feita em África, nos diversos países africanos. Mas nós, apesar disso, gostaríamos de ter muito mais contribuições das estações públicas de expressão portuguesa em África. E procuramos muito, e vamos tendo, e eu queria ver se conseguíamos incentivar muito mais. Como sabe, nós trocamos muitos conteúdos, quer na informação, quer no entretenimento. Enfim, estou-me a lembrar do Conversas ao Sul, nós distribuímos para todos os 5 países africanos de expressão portuguesa esse talk show e outros programas.
Havia na Roça com os Tachos, que era um programa do João Carlos, que era muito bem feito e tinha um sabor especial à África. Exatamente. Enfim, havia estas coisas todas. E aquela gente da minha rua que retratava casos de sucesso de portugueses, de africanos em Portugal que iniciavam uma vida de sucesso em Portugal. Portanto, são séries muito interessantes que nós distribuímos e, portanto, já há essa troca. Isto para dizer que, de facto, faz sentido a sua pergunta e a sua questão, mas eu diria que, de certa maneira, a RTP África procura responder um pouco a essa necessidade. Um pouco não, procura responder a essa necessidade, e o seu espírito central e fundador é exatamente esse o espírito da RTP África. Muito bem, eu gostaria de ouvir o Dr. Lourenço Lopes com todos estes desafios que já foram lançados ao Governo para se calhar encontrar financiamento para estes projetos todos que a RTC quer ter pela frente. O Governo vai aprovar uma nova lei de rádio e vai fazer a revisão do Código de Publicidade. Descodificando isto, estes dois pontos, isto quererá dizer o quê? Permita-me, bom dia a todos, cumprimentar a si, caro amigo Marco Rocha, aos apresentadores do Show da Manhã, os amigos Cati e Éder Xavier, cumprimentar o senhor embaixador de Portugal em Cabo Verde, os presidentes da RTC e sua equipa, e também o presidente do Conselho de Administração da RTP e sua ilustre delegação. Cumprimentar a todos os profissionais desta casa. Quando digo profissionais, digo mesmo todos, porque às vezes falamos da comunicação social, só vemos os jornalistas. Temos aqui operadores de câmara, temos todo um staff que garante que o produto final seja de qualidade. Portanto, queria, Marco, antes de entrar na sua questão em concreto, aqui, em nome do Primeiro-Ministro, que é neste momento tem a responsabilidade maior no setor da comunicação social. Aliás, quando, do início dessa legislatura, da formação do Governo, ele leva a comunicação social para o seu gabinete, para a chefia do Governo, é um sinal claro da importância que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo atribuem ao setor da comunicação social. E queremos ser consequentes nessa decisão. O ato de inauguração do estúdio virtual, não sei se há som? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Da televisão de Cabo Verde, eu queria, em nome do Governo, enaltecer esta parceria entre a Rádio e Televisão de Cabo Verde e a Rádio e Televisão Portuguesa, e dizer que esta parceria, esta relação entre a RTP e a RTC simboliza, de certa forma, aquilo que é a excelência das relações de cooperação e de amizade entre Portugal e Cabo Verde. Eu dizia há dias ao ilustre Dr. Nicolau Santos que me permita dizer-lhe que também acompanhei o seu percurso. Aliás, atrever-me a dizer que é uma personalidade importante da comunicação social e da sociedade portuguesa. É um prazer tê-lo em Cabo Verde e espero que venha mais vezes. Eu dizia que este é um sinal positivo da televisão que nós queremos para o futuro. Nós, a nível da RTC, o Governo é muito claro. Nós respeitamos a autonomia administrativa, financeira, patrimonial e editorial da RTC. Aliás, permitam-me dizer que este Conselho de Administração da RTC é resultado de uma eleição por um Conselho Independente. Significa que hoje, em Cabo Verde, não é o Governo a nomear o Conselho de Administração. Porque nós queremos verdadeiramente, caros amigos, uma comunicação social independente,
livre e que preste um bom serviço público. E na prestação do serviço público aqui na Rádio e Televisão de Cabo Verde, que é uma instituição de referência do país, precisaremos de, provavelmente, duas coisas. Desta modernização tecnológica de que a inauguração que acabamos de assistir é exemplo, mas também uma forte aposta na formação. Nós precisamos humanizar o setor da comunicação social, porque por detrás dos jornalistas, dos profissionais da comunicação social, estão seres humanos. Estão cidadãos deste país. E que investimentos é que o Governo estará disposto a fazer para que isso aconteça? Neste momento, eu tenho dito que um dos primeiros mandamentos dos governantes é ouvir. Nós estamos a iniciar um novo mandato, 2021-2026. Neste momento, temos visitado os órgãos de comunicação social públicos e privados. Sabemos o que queremos, mas quando comunicamos para a sociedade aquilo que é fruto de uma concertação com os atores da comunicação social, tem mais peso. Isto não é o governo estar permanentemente a debitar, dizer o que é que vai fazer. Não, mais importante é que que as coisas sejam feitas. Nós queremos tudo aquilo que for publicitado deve ser realizado. Por isso é que queremos fazer as coisas com segurança. Aliás, o presidente do Conselho de Administração da RTC falava há momentos de um provável aval do Estado no valor de 1 milhão de euros junto da banca. O que eu posso dizer, Sr. Presidente do Conselho de Administração, é que há abertura do Governo, respeitando a autonomia administrativa e financeira da RTC, em acompanhar este percurso de modernização tecnológica. O modelo de financiamento, esse será definido entre a RTC, o Gabinete do Primeiro-Ministro, que tem a área da comunicação social, e, como é evidente, o próprio Ministério das Finanças, mas fica essa abertura do Governo para viabilizar tudo aquilo que se mostrar importante para uma prestação de serviço público de qualidade aos cabo-verdianos. Só para terminar, ainda dizer que o Primeiro-Ministro foi muito claro na apresentação do programa do Governo. Nós haverá um processo de reestruturação da RTC, porque o Estado também não pode... Há autonomia administrativa e financeira, mas nós não podemos estar com os olhos... Temos que acompanhar. Temos que acompanhar porque, no limite, quem é o principal responsável pela execução das políticas públicas no setor é o Estado, que é o acionista único da RTC. E nessa prestação de serviço público, permitam-me fazer um desafio também aqui à administração da RTC, que é servir a nossa diáspora. Nós estaremos abertos para sermos um parceiro importante da RTC nessa aproximação aos cidadãos, nomeadamente a nossa vasta diáspora espalhada pelo mundo. Ricardo, eu percebi que tu foste o ponta de lança, o microfone já vai chegar a ti, percebi que tu foste o ponta de lança de todo este processo, o ponta de lança aqui em Cabo Verde, de todo este processo até chegarmos ao que hoje estamos a ver com estes passos para a modernização tecnológica da televisão nacional. Bom, bom dia, Marco, bom dia a todos os presentes. Bom dia aos telespectadores que estão-nos a assistir em casa e na diáspora. Eu não diria ponta de lança, talvez agora ponta de lança, e estás a ser diplomata ao dizer uma coisa dessas. Eu teria sido, e na altura comentei isso com o Dr. Policarpo, o Presidente do Conselho de Administração da RTC, ele disse, vai ser o padrinho. E eu imaginei, não, eu vou ser o carrasco disto tudo, um convite, um desafio. Em plena pandemia, em novembro, se não me engano, foi em novembro que o Dr. Policarpo... Agradecer que falasses um bocadinho mais perto do microfone. Foi em novembro que o Dr. Policarpo fez... Espero trocar o microfone. Bem. Obrigado.
Portanto, foi em novembro do ano passado que o Dr. Policarpo fez uma visita de cortesia à RTP e onde apresentou a ideia, junto com o Conselho de Administração, tomamos um café e eu fiquei escandalizado, aterrorizado com o pedido que ele fez. Em plena pandemia, pedir uma virtualização de um estúdio, concepção, desenho e concepção, materialização de uma mesa de informação, genéricos, linha gráfica. Eu dizia-lhe a ele, mas o mundo está parado, a RTP trabalha quase em serviços mínimos, isto vai ser muito difícil de fazer isso. Até pensei em crioulo, catadá, isto não vai dar, isto não vai funcionar. E achei, sinceramente, e acho que já partilhei isso com ele, posso dizer publicamente, achei uma atitude muito atrevida. Eu gosto de coisas atrevidas, desafios. Isto é um bocado o que é ser cabo-verdiano, esta resiliência em tempos difíceis, conseguir coisas ainda mais difíceis. Não é o sobreviver, é evoluir para além do sobreviver. E recordo-me no mesmo dia de ter falado ao telefone com o Dr. José Arantes, que ficou tão aterrorizado quanto eu. Mas ao mesmo tempo disse, deixa-me falar com o Poleinas, o nosso arquiteto é capaz de ter umas ideias. E foi assim. Depois houve muita persistência por parte da administração da RTC, a máquina começou aos poucos a andar, troca de informação, o arquiteto Poleinas com a equipa de cá, que linhas é que queriam, o que é que se pretendia, era preciso tirar medidas, era preciso fazer visitas técnicas, e aos poucos fomos fazendo o trabalho e em plena pandemia conseguiu-se chegar, portanto, eu lembro-me que na altura ainda era... A loucura era tanto que era para 2 meses, se não me engano, não era isso, Sr. Presidente. 2 meses queria... 2 meses. Em 2 meses nem eu sei se vou ao Natal, não é? Portanto, e foi isso um bocado. Portanto, nós passado 7, 8 meses estamos aqui todos num momento histórico de mudança para a RTC, o princípio de uma nova era. Portanto, gostei de fazer parte, de ser uma pequena peça, porque a complexidade de quem aqui trabalha, a complexidade de quem em Lisboa trabalha, a complexidade e os procedimentos que são necessários a uma operação destas, o envio do material, depois teve que ser por navio, as dimensões não permitiam ser por avião, e há um conjunto de obstáculos que têm que ser ultrapassados e estão todos de parabéns, de facto, e aí é um bocado, como dizia aqui o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, não é? Isto é toda uma equipa, não é? Provavelmente, se calhar, até a empregada de limpeza teve cuidado em não deitar fora o papel do transitário, porque se tivesse deitado fora o papel de transitário que encontrou no chão, a mercadoria ia demorar 1 mês e meio a chegar, portanto, e temos que pensar nisso, isto é tudo uma equipa, e acho que toda a equipa está de parabéns. Olhando para esta cooperação entre a RTP e as televisões lusófonas, tu estiveste como delegado em São Tomé, estiveste como delegado em Moçambique, portanto e estás agora como delegado aqui em Cabo Verde, tens uma experiência vasta do que é o mundo da lusofonia. O que é que nós, televisões dos PALOP, têm aprendido com a RTP e o que é que a RTP tem aprendido connosco? Deixa-me só acrescentar também Guiné-Bissau e Angola. Portanto, és o verdadeiro palopiano, digamos assim. Por assim dizer. Bom, o que é que podem dar as televisões? As televisões já dão muito. É óbvio que nós gostaríamos de ter, como disse o Dr. José Arantes, conteúdos chave na mão, produzidos pelas televisões, e a RTP África ser um espelho de todos esses conteúdos produzidos por todas essas televisões. Mas nós já temos, eu vou dar um exemplo concreto aqui de Cabo Verde. Estamos em Cabo Verde, a RTC, no caso concreto, a televisão de Cabo Verde, diariamente, dá um apoio inestimável, fantástico, à RTP África. Porque nós não temos delegação no SAL. Hoje está o Primeiro-Ministro no SAL. Logo à noite nós vamos ter possibilidades de mostrar a quem está a ver a RTP África em Angola, em Moçambique ou em Lisboa, o Primeiro-Ministro na Ilha do Sal. Nós não temos lá uma delegação, portanto vamos recorrer às vossas imagens. Neste momento, a entrevista... E nós também fazemos a mesma coisa em relação sim, claro, a vocês. Lá está a entrevista que tu ontem fizeste sobre a TACV, não é?
está a ser, neste momento, já foi emitida, ou está a ser emitida também e aproveitada pela própria RTP. Está a tua colega, nossa colega jornalista Hulda Moreira, a trabalhar essa entrevista para fazer uma notícia. Portanto, isto é que é a verdadeira cooperação, isto é que é a verdadeira parceria e é diariamente que isso acontece. Acontece aqui, acontece na Guiné-Bissau, acontece em Angola, em Moçambique, em São Tomé. É óbvio que pode ser mais, devia ser mais, devia ser mais. O ótimo é inimigo do bom, ou o bom é inimigo do ótimo, depende da perspectiva e depende de onde é que nós estamos. Nós estamos num continente que por si só já tem muitas dificuldades. Com a pandemia veio aumentar as dificuldades. Se todos nós, mesmo quando digo todos nós, o universo, numa situação tão grave quanto a pandemia, e cada um de nós, na nossa casa, nas nossas profissões, nas nossas famílias, olhar para a pandemia e para a diversidade que ela constitui no nosso dia-a-dia e tirar partido disso e evoluir, nós faremos certamente um mundo melhor do jornalismo, da comunicação, da formação de pessoas, de valores, de regras. Acho que é por aí que nós temos que ir, não é? E as contribuições, claro que podem ser maiores, mas são contínuas. As pessoas em casa têm que acreditar que são contínuas. Muito bem. Sr. Embaixador, quando olhamos, quando o senhor prepara as visitas de Estado do Presidente Marcelo ou dos outros presidentes que vieram a Cabo Verde, não sei se, acho que não teve a oportunidade de trabalhar aqui em Cabo Verde com os outros presidentes, foi com o Presidente Marcelo, não é? Quando prepara as visitas de Estado, qual é a prioridade que é dada à comunicação social, à cooperação com a comunicação social na vossa agenda de trabalhos, de prioridade? Não sei como é que isto diplomaticamente se explica. Antes de mais, muito bom dia a todos. Tem sido um debate muito interessante. Apetece quase dizer que estou de acordo com tudo o que foi dito até agora, tanto no estúdio ao lado, pelos senhores presidentes do Conselho de Administração, como aqui neste estúdio. Bom, a nossa preocupação com a comunicação social não é apenas quando se realiza uma visita de Estado. É evidente que quando há uma visita de Estado, a nossa preocupação há uma série de questões aqui entram na elencagem dos assuntos que devem ser tratados. Exatamente, é redobrada. Mas nós temos tido o cuidado e a preocupação de cada vez que a Embaixada participa em determinadas iniciativas, designadamente no âmbito do nosso programa estratégico de cooperação, de imediatamente ser comunicado aos órgãos de comunicação social que essa iniciativa vai ocorrer, as horas, o local, os participantes, etc. Porque nós sabemos, e eu próprio sou um grande consumidor de notícias, quando vejo televisão é essencialmente para me inteirar do que se vai passando, e tanto vejo as notícias da RTP, onde felizmente tenho a RTP... E que tenho que ver também. Exatamente, mas tenho o RTP Play, onde posso muitas vezes ver os telejornais que estão gravados, mas também da RTC, que gosto sempre de ver o telejornal quando tenho a oportunidade de fazer. Mas nós, embora a Embaixada, nós não temos uma pessoa destinada a estabelecer os contactos apenas com a comunicação social. Mas estava a perguntar mais na prioridade quando elencamos a agenda diplomática que deverá ser discutida, os acordos de cooperação que deverão ser abrangidos, ou que Portugal ou que Cabo Verde gostaria de ver tratado, era mais nesta perspectiva? Bom, na perspectiva dos acordos de cooperação, a comunicação social, é evidente, também é um tema importante, não é? Nós temos dado prioridade a várias áreas, como é o caso da saúde, da educação, da ciência, do ambiente, mas a comunicação social, como hoje ficou aqui bem patente, também é uma área em que a nossa cooperação é muito importante. E como foi aqui, e muito bem dito, a cooperação de Portugal com Cabo Verde é pouco mensurável. Quer dizer, nós sabemos que existem determinados acordos, mas sabemos que a cooperação, na realidade, vai muito para além daquelas linhas, está presente em todos os setores da sociedade, está presente todos os dias. O que se passou agora no combate ao Covid é um bom exemplo disso. Porque, não obstante as circunstâncias difíceis que se viveram quer em Portugal, quer em Cabo Verde, houve sempre uma cooperação muito próxima
entre o Governo de Portugal, o Governo de Cabo Verde, a Embaixada de Portugal, o Governo de Cabo Verde, e em todas as áreas nós tivemos sempre um apoio, quer de Portugal por parte de Cabo Verde, quer o contrário. Foi possível enviar equipas médicas para cá, foi possível também enviar testes, enviar vacinas, etc. Portanto, o que eu constato é que cada vez que há alguma preocupação que apoquente mais as autoridades de Cabo Verde ou a população de Cabo Verde, em Portugal há sempre centenas de voluntários para colmatar essas dificuldades. Portanto, eu acho que a cooperação abrange todos os setores da sociedade, incluindo também a parte da comunicação social. O que temos hoje aqui é um exemplo dessa boa cooperação, mas também lhe posso apontar vários outros exemplos, como o apoio que a Lusa tem dado à Infopress. Que a própria RDP tem dado à Rádio de Cabo Verde. Exatamente, portanto tem havido um apoio em diversas áreas, nomeadamente também na questão das ações de formação. A Lusa, devido ao Covid, teve que suspender algumas dessas ações que nós tencionamos retomar tão breve quanto possível também. Já temos a hora a correr, porque em televisão acho que o relógio anda mais rapidamente do que normalmente. Eu gostaria de ouvir o arquiteto Polainas. Foi, eu não diria complicado, mas quando se faz um produto do género, teve algum sinal do que é cultura cabo-verdiana? Há estes elementos, estes valores, há estes elementos que entram quando fazemos uma cansação gráfica de uma mesa para o estúdio. Estou-lhe a fazer a pergunta de um ignorante em relação a esta matéria. Não sei se temos que... Eu sei que temos que ter em atenção as luzes, os reflexos e esta coisa toda que o Ricardo já me explicou. Mas há outro tipo de leitura que devemos fazer quando elaboramos um projeto do género? Sim, senhor. Em primeiro lugar, obviamente, queria dar os bons dias e também os meus parabéns por este dia, que é, na realidade, importante. Falar de cenografia de televisão, nomeadamente de cenografia de televisão de informação, porque é disto que estamos aqui a tratar, é, na realidade, um assunto complexo. Não direi difícil, mas complexo, porque se tem que pensar que o estúdio de informação é o centro e a imagem daquilo que se quer transmitir além da notícia. Portanto, excede as notícias, que as notícias são diferenciadas e, portanto, variam de dia a dia, mas como centro pretende-se transmitir sobretudo um conceito. Este desafio foi visto para mim como exatamente a transmissão de um conceito. Um conceito de modernidade, um conceito sobretudo de evolução. A própria mesa representa como se fosse um navio ou uma nave que está a avançar e, portanto, está a ir num determinado percurso, um percurso moderno, um percurso que tem como base, e podemos olhar pela mesa, obviamente, estamos a falar de semiótica, ao fim e ao cabo, toda uma aplicação da forma relativamente ao conteúdo. E, portanto, as bases foram essas. Sobretudo, pensar na modernidade, pensar na evolução, pensar num caminho que se está a fazer. Muito bem. Sr. Engenheiro, o engenheiro Carlos Reis. Sr. Engenheiro Carlos Reis, que é administrador aqui da RTC e é o responsável pela parte tecnológica, digamos assim, da empresa. A TCV, a RTC, está num patamar bom, aceitável, razoável, quando olhamos para novas tecnologias? Bom dia, Marcos. Bom dia aqui os presentes, os telespectadores e os cibernautas. Respondendo a sua pergunta... Esta é uma frase bonita. E os cibernautas que também estamos a ver por este mundo afora, não é? Para responder a sua pergunta, Marcos, antes, eu sei que o tempo está a voar, mas eu gostaria de dizer um pequeno entrada em termos de síntese do que realmente, portanto, qual é o meu papel dentro dessa empresa. Portanto, sou o administrador para a área técnica, mas também sou o administrador para a área de recursos humanos. Dois setores-chaves para a empresa e onde temos mais problema na empresa. Portanto, então,
portanto, e ancorado aos eixos que realmente portanto, esse Conselho de Administração elegeu, que é a parte sanear a parte financeira, a parte tecnológica e a parte das formações que entre realmente o recurso humano das pessoas. Então, para dizer que realmente começamos um bocado atribulado, portanto, entramos em julho, em plena pandemia, portanto, e ao mesmo tempo também realmente preparar as eleições autárquicas. Então, portanto, vimos esse como um grande desafio, portanto, possivelmente muitos esperavam que não fosse a RTC tivesse o sucesso que tivemos, e isso temos que realmente dizer e agradecer a todos os colaboradores da RTC, mas dizendo sobre este protocolo, esta realidade que está a acontecer neste momento, portanto, podemos dizer que é um passo estimulante para reforçar realmente o protocolo já existente RTP, e desde a primeira hora a RTP, portanto, esteve do nosso lado a apoiar, que realmente, aqui o engenheiro Ricardo já esteve a explicar todos os meandros, que realmente existe forte possibilidade de lado a lado, a RTC e a RTP caminharmos juntos e realmente podemos tirar muito proveito nessa parte, não só de tecnologia, mas também da área dos recursos humanos. Muito bem, ouvimos há bocado os dois presidentes dos Conselhos de Administração falarem sobre o que este projeto representa, mas eu gostaria de lançar uma pergunta ao Dr. Nicolau, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência a nível jornalística, foi diretor de uma grande escola de jornalismo que é o Expresso. Como é que, assim, muito rapidamente, como é que olha para o jornalismo cabo-verdiano, que hoje, se calhar, pensamos mais na especialização, em tratar questões económicas, em aprofundar as nossas notícias diplomáticas, enfim. Como é que, assim, muito rapidamente e de longe, como é que olha para o jornalismo cabo-verdiano? Muito obrigado, Marcos. Quero saudar, obviamente, a RTC por esta data e por este novo passo no seu desenvolvimento. E agora vou fazer aquilo que um político poderia fazer. Ainda bem que me faz essa pergunta, mas antes vou responder a duas ou três. Em primeiro lugar, quero saudar o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro pelas palavras que disse e, sobretudo, pelo facto de a comunicação social estar no gabinete do Primeiro-Ministro e por o Governo ter dado passos claros, semelhantes, aliás, aos que se deram há alguns anos em Portugal, no sentido de ser um Conselho Independente a nomear a administração da RTC. Eu penso que isso é fundamental para a independência, para a imagem de independência de todos os profissionais que trabalham aqui. Em segundo lugar, gostava também de salientar, em relação ao Sr. Presidente da RTC, não só os planos que tem, mas sobretudo por estar neste momento a encontrar novas formas de financiamento. É fundamental que a autonomia das empresas passe também por encontrar receitas próprias. Em terceiro lugar, gostava de dizer, em relação ao que o Zé antes disse, que quando na RTP se fala em fazer formação em África, nós não temos apenas um candidato, temos inúmeros candidatos que estão disponíveis e muito contentes em poderem vir trabalhar em África. E, portanto, eu gostava de dar esse sinal. Em relação ao jornalismo que se pratica, eu penso que todos nós andamos a crescer nesta atual situação. As redes sociais colocam um enorme desafio ao jornalismo feito pelas marcas tradicionais, mas não tenho dúvida nenhuma, e o Covid mostrou isso mesmo, que em situações de emergência, de crítica, de calamidade, as pessoas vão à procura das marcas que conhecem para saber se as informações que estão lá é que são as corretas. Dão menos atenção às redes sociais, mas procuram saber a informação que está nas redes, enfim, nos sites, mas das marcas tradicionais. E, portanto, é um desafio para todos nós. E eu penso que não há volta a dar, só conseguimos combater a desinformação e a manipulação de informação com o jornalismo de qualidade, cada vez jornalismo de mais qualidade. E para isso todos nós temos de ter formação, todos nós temos de estudar, todos nós temos de trabalhar enquanto jornalistas, agora estou-me a pôr no papel de jornalista, temos de estar mais bem informados, temos de cumprir as regras de checar cada informação com 3 fontes diferentes para saber se é correta, e penso que esse é o caminho, e enfim, eu penso que aqui em Cabo Verde a evolução do jornalismo também vai nesse sentido. Enfim, é um desafio que todos estamos a enfrentar. Muito bem, a nossa marca é TCV, RCV, tudo junto, dá www.rtc.cv.